Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo. Pela nossa querida TV Mundo Maior, mais uma vez estamos aqui para falar sobre assuntos palpitantes da doutrina espírita, logicamente. Procuramos sempre falar do Evangelho, porque o Evangelho, sem sombra de dúvida, ainda é o grande desafio para todos nós. Mas, para iniciarmos o nosso programa, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que a paz de Jesus nos envolva, nos ampare em mais este programa abençoado. Qual o tema, André, que nós vamos trabalhar no dia de hoje? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito dos escândalos, cortar a mão, uma narrativa que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que você pode, André, ler um trecho para nós dessa mensagem edificante, para nós podermos ir comentando à luz dessa doutrina abençoada. Do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, item 11º, escândalos, cortar a mão. Está narrado por Mateus, capítulo 18º, versículo de 6 a 11. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, cortai-o e lançai-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Todos nós que temos a nomenclatura de cristãos, porque aceitamos esse rótulo, porque temos Jesus como nosso guia, o nosso modelo, segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, mas ao mesmo tempo nós vemos uma mensagem como esta, aonde Jesus enfatiza de uma maneira brilhante que para nós avançarmos aqui na Terra, necessário se faça o conhecimento da obra, o conhecimento que ele legou para a humanidade, o conhecimento na qual é um convite amoroso para nós tirarmos o homem velho na busca inconteste do homem novo. Olha que mensagem, André, nosso querido telespectador, para as nossas reflexões. Realmente é um tema, apesar de ter mais de 2000 anos, é um tema atualíssimo, porque nós vemos que estamos passando por um momento abençoado. A transição planetária, a mudança de um ciclo para o outro não se dá de um dia, de um mês ou num ano. É um período de alguns séculos para que possamos ir gradativamente renovando os ares que durante milênios ficou impregnado aqui na Terra. Então nós estamos vendo os escândalos em todos os países. Nós vemos o próprio Brasil, esta agonia entre o certo e o errado na política, caindo por terra aquela ideologia da corrupção. É evidente que estamos muito, mas muito longe de deixarmos de ser um país corrupto, mas já é um princípio. Nós vemos a Síria, nós vemos o Oriente Médio, nós vemos inúmeros países já o povo tentando manifestar esta liberdade e por aí afora. Então nós vemos realmente que
No século XXI, nós já estamos com todo o desenvolvimento, o aparato tecnológico, aliando um pouco mais o retorno à nossa visão à religiosidade. Porque quando nós afastamos religiosidade, nós ganhamos o que o mundo poderia nos dar, mas de repente deparamos com os lados. Encontramos de tudo, menos a felicidade. Vamos relembrar que Joseph Goebbels, ministro da Publicidade e Propaganda da Alemanha, na época terrível que a humanidade passou, a época de Hitler, ele dizia que se contarmos uma mentira por 100 vezes, ela passa a ser uma verdade. Logicamente é importante nós compreendermos isso. Tivemos há pouco tempo no Brasil todo esse impeachment e quem pôde acompanhar pôde perceber como as pessoas tinham a convicção. Tive a oportunidade de assistir uma boa parte da entrevista da até então presidente da República, que foi afastada pelo impeachment, e ela usava uma coisa muito interessante. Ela falava com tanta clareza, e em nenhum momento ela aceitou que errou. Primeiro que aceitar um erro é algo belíssimo, porque ninguém faz um acerto no geral. Todos nós erramos e acertamos. E realmente a convicção de que não existia erro, de que tudo que foi feito está correto e não teve nada de equivocado. Nós também somos assim. Não adianta nós compararmos as pessoas. Esse exemplo para nós foi fantástico, porque demonstrou que nós, quando passamos a ter uma convicção para tentar enganar as pessoas, nós passamos a cercar dentro de nós de uma condição de que aquilo é certo. E eu preciso transmitir com segurança para as pessoas que aquilo é certo. Então é o que o Evangelho diz. Mas isso não isenta de maneira alguma os culpados, os algozes. Isso não isenta aquelas pessoas que, de uma certa maneira, estão cometendo seus crimes, os seus erros, porque podemos não responder aqui para o próximo, mas teremos que responder naturalmente para Deus, porque as leis divinas são perfeitas. Ação e reação, plantio e colheita, tudo isso, com certeza, é uma lei que todos teremos que passar. Então, a temática de hoje é uma temática que nos convida uma vez mais para olharmos unicamente a nós mesmos. Modelo foi Jesus, de perfeição, de bondade, de amor. E nós devemos sempre fazer estas autocríticas, porque nós sempre podemos melhorar. Na condição de familiar, na condição profissional, na condição social, vendo o próximo de uma maneira mais humana. Então, é esta autocrítica que nós aprendemos em O Livro dos Espíritos com Santo Agostinho, quando ele questionava, no final de um dia, o que ele havia feito desde o momento em que ele acordou, o que ele havia cometido de bom, o que ele deixou de cometer no caminho do bem, os pensamentos que ele teve, se teve alguma utilidade ou não, se estava conizente com a mensagem que ele estava pregando na igreja. É este o chamamento do programa de hoje. Os equívocos nós trazemos conosco. Desde que nós não prejudiquemos o outro, vai do esforço nosso remover o orgulho, a vaidade. O que nós temos que evitar sempre é exatamente mostrar ao outro apenas o seu lado negativo. Todos nós estamos aqui para corrigir e melhorar. Interessante também é que Jesus, em todo momento, ele não pede a nós para sermos os julgadores de nosso próximo. Ele pede para que cada um de nós possamos fazer a nossa reflexão e possamos realmente assumir a nossa culpabilidade diante de nossos erros. Por que isso é importante? Porque quando eu aceito que eu errei e que eu predisponho em fazer as modificações, tudo torna-se mais fácil. Tudo torna-se, dentro de um aspecto cristão, mais tranquilo para a minha evolução. Eu, quando vou reparar um erro,
vou corrigir um defeito, vou tentar fazer um trabalho dentro de mim, naquilo que nós chamamos no movimento espírita de reforma íntima, eu tenho que entender que isso é para o meu bem, não é para agradar ou desagradar as pessoas que estão ao meu lado. Vivemos numa sociedade hipócrita. Jesus falava isso com muita propriedade: ó raça de hipócritas, até quando eu hei de estar convosco? E Jesus sabia que a hipocrisia, inclusive, se encontra nas próprias religiões, que tentam moldar uma condição diferente daquela pela qual é a realidade. Por isso, a mensagem é muito clara para todos nós, é transparente, é límpida. Ela nos chama a atenção para a nossa conversão, para a nossa reforma íntima. Não adianta, dentro da minha casa, querido telespectador, pegando um exemplo de nossa casa, é muito fácil eu ver o defeito de um filho, de uma filha, ver o defeito da minha esposa, daquela companheira que está trabalhando na minha casa, ver o defeito do meu pai, o defeito da minha mãe, ver o defeito dos meus irmãos, dos meus tios, reparar alguns defeitos que os vizinhos têm. Isso é fácil. Mas o convite é para que cada um de nós gastemos o nosso tempo para fazer uma ampla reformulação conosco mesmo, corrigindo as nossas tendências e trabalhando com as nossas imperfeições, para um dia sermos perfeitos, como é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal: Sede perfeito. Esse é o convite. Por isso que nós procuramos exaltar sempre a figura abnegada do nosso querido Chico Xavier, porque nós somos motivados pelos exemplos dos outros. Para quem se afina com o capítulo da maldade, vai automaticamente pegar como modelo aquelas pessoas que lhe inspiram a continuar no caminho da ignorância. Para nós que estamos aspirando melhorar, nós vemos em Chico Xavier o modelo, não o modelo apenas de um extraordinário médium, de um extraordinário dirigente religioso, chefe religioso, mas acima de tudo, pelo sábio homem que ele foi, na condição de família, na condição de cristão, nos legando os maiores exemplos de amor para com o nosso próximo. Isso é uma conquista do espírito. É isso que o espírito adquire ao longo de reencarnações sucessivas, para que ele possa se aperfeiçoar. Chico não é um espírito criado ao acaso, sendo bom. Chico se tornou bom pelas múltiplas existências, trabalhando no campo do bem. Queridos amigos, você está gostando do programa ABC do Espiritismo? Não sai daí não. Nós já retornaremos com o segundo bloco, dando continuidade nesse capítulo tão palpitante, que nos fala da importância da nossa reforma íntima, da importância de nós repararmos os nossos defeitos, procurarmos verificar os nossos desatinos e começar a trabalhar pelo mundo melhor. Já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão
que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos, que alegria retornar com o programa ABC do Espiritismo, nesse segundo bloco, pela nossa querida TV Mundo Maior. Nosso abraço carinhoso ao André Marosso, por dirigir essa instituição tão bela que é a TV Mundo Maior, e também todos os diretores da nossa respeitável instituição Casas André Luiz. Também aproveito esse momento para o nosso abraço carinhoso ao nosso querido Jeter, da Boa Nova, pela qual também, todas as quartas-feiras, das 21 às 22 horas, eu e o André Luiz temos um programa. A nossa alegria, o nosso agradecimento às Casas André Luiz pela confiança do nosso trabalho aqui de Itapira. André, o assunto é palpitante, poderíamos ficar aqui horas falando, buscando exemplo, mas chegamos a uma conclusão que um resumo simples poderia dizer a importância da reforma íntima. É verdade. Hoje, no nosso atual momento, com o conjunto de informações que nós temos, é momento de olharmos para nós mesmos
tirarmos força de dentro de nós, porque Jesus afirmou que todos nós somos deuses, mas precisamos urgentemente acender a luz que trazemos conosco. O momento é agora de nós começarmos a gerar os frutos naturais que o Evangelho há mais de 2000 anos vem nos suscitando. Há frases que nos chamam a atenção. Nós, recentemente, ouvimos muito uma frase dizendo o conjunto da obra. E realmente essa palavra é impactante, porque o conjunto da obra, ela tem que ser trabalhada por um todo. O Evangelho, logicamente, tem algumas partes que nos agrada mais, tem outras partes que nos agrada menos, porque exatamente trata de coisas que não são mais leves, mais suaves, mais brandas. Tem parte do Evangelho que nós não gostamos muito, porque achamos um pouco mais agressiva, no sentido de nos chamar a atenção sobre determinado assunto de nosso comportamento, de nossa postura. Mas a grande verdade é o conjunto da obra, é a terra. A terra é esse conjunto da obra que faz com que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. É esse conjunto da obra que nos faz compreender que na natureza tudo é perfeito, tudo se encaixa dentro dos seus limites. Deus, ele não beneficia A ou beneficia B. Deus propicia a cada um novo ponto de partida naquilo que nós chamamos de reencarnação. E a reencarnação é exatamente o véu do esquecimento, que faz com que nós não relembremos o nosso passado. E ao não relembrar o passado, para muitos, ao dizer que não é justo, porque talvez se eu soubesse o que eu fiz, era mais fácil. Mas Chico Xavier sempre dizia que se eu soubesse o que eu fiz, eu poderia chegar às raias da loucura. Então é o conjunto da obra, de nossas modificações íntimas, aonde nós vamos também tratar de assuntos que muitas vezes nós queremos evitar, porque nós somos melindrosos e nós não podemos mais, em pleno século XXI, querer escolher tema para nos deparar no nosso dia a dia, no momento das nossas colheitas. O importante é que quando a colheita se apresentar, nós saibamos colhê-las através da resignação, do amor, do trabalho. Esse é o convite que o Evangelho faz para nós, não é mesmo, André Luiz? Realmente é um convite que nos motiva a darmos sempre o nosso melhor. E para que nós possamos continuar efetuando a linha de raciocínio que estamos empregando no programa de hoje, nós iremos ler o item 12 para dar continuidade na temática. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhe basta para tranquilizar a consciência. Esses são as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo porque não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. O escândalo é uma palavra que nós precisamos ampliar dentro das nossas discussões íntimas.
como hoje o programa está girando em torno do comportamento e nós estamos também estudando o comportamento coletivo, por exemplo, ao fazer uma análise na política, onde com muita tristeza nós estamos vendo os escândalos e o pior, não é apenas de 1 ou 2 ou 3 partidos, praticamente quase que de uma maneira generalizada. E nós até ficamos descrentes. Mas eu gostaria de recapitular uma obra que está no YouTube, que nós gravamos, eu e o André Luiz, e você poderá assistir na sequência, os 50 capítulos de o livro Nosso Lar. E um dos capítulos nos chama a atenção, porque André Luiz pergunta se nosso lar sempre foi organizado daquela maneira. E Lísias começa a explicar que no começo não, era tumultuado, tinha até roubo, as pessoas invadiam. Depois que esse grupo que hoje está, começou a fazer um trabalho, levantou as muralhas, botou aqueles canhão a laser, não é? Colocou cerca elétrica, pôs portões mais reforçados, botou segurança e começou a descrever, não é? Mas há um momento que nos chama a atenção, porque são 12 o grupo de ministros, dividido em 6 ministérios, dando um total de 72 ministros. Eles se reúnem frequentemente, os 12, praticamente toda semana, para deliberar o seu departamento. Eles deliberam o departamento e, frequentemente, a reunião dos 72 ministros, junto do governador, para discutir as questões da cidade, as questões daquele lugar e das pessoas que ali convivem. Um dia também nós temos que entender que a Terra chegará na crosta a essa condição. Não quer dizer que tudo que nós estamos vendo é o correto. Também gostaria de chamar a atenção, na nossa reflexão de hoje, não adianta eu ficar aqui sentado, vendo os políticos cometerem os erros, ver tudo aquilo que está acontecendo e apontar o dedo, xingar, fazer referência. Não vamos nos esquecer que nós somos aqueles que votam. E por outro lado, não vamos esquecer que essas pessoas saíram da base do povo. Nós também precisamos fazer uma reflexão que é hora do indivíduo, aí eu chamo a atenção do indivíduo como um todo, na sociedade, para se transformar. São as minhas pequenas ações que vão contaminar a sociedade, seja no bem, seja no mal. Eu preciso começar a tirar de mim essa ideia que se criou no Brasil horrível, querer levar vantagem em tudo, a chamada Lei de Gerson. Nós precisamos entender que nem sempre eu tenho que levar vantagem, porque se eu levo vantagem, o nome já diz, é porque eu estou levando alguma coisa a mais, que não é de direito, e automaticamente eu começo a também ter os meus pequenos crimes. Eu vejo as pessoas dizerem, olha, mas os políticos vão responder por milhões e milhões. É verdade. E talvez nós vamos ficar muito decepcionados ao chegar no mundo espiritual e ver que também, proporcionalmente, nós estamos endividados com coisas pequenas, mas que o sentido é o mesmo. Olha que interessante, André. Nós vemos que esta linha de raciocínio caminha com o que o Evangelho nos suscita. O engraçado é nós querermos políticos perfeitos num mundo de provas e expiações. Não existe, nós não somos perfeitos. Se nós, os religiosos, cometemos graves desatinos, que dirá dos políticos que estão, na sua grande maioria, preocupados com o enriquecimento? Então nós vemos que nós temos que cobrar do planeta compatível com o seu grau de evolução. Nosso lar, como o nosso querido Sérgio muito bem citou, levou séculos para se preparar. E nós queremos que do dia para a noite, um país com apenas 500 anos de idade tenha a excelência que já tem, por exemplo, um país europeu, que é do velho continente ou qualquer outro modelo. Então,
tudo leva o seu tempo natural de ajuste. É evidente que nós todos temos a maior oportunidade nesta democracia, que é o voto, escolhendo, elegendo. Então nós vemos que hoje tudo está em nossas mãos. Muitas coisas que acontecem conosco não é obra do destino, do acaso, porque o destino não existe. Nós estamos escrevendo o nosso destino diariamente. Então que nós possamos ter sabedoria, que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos posicionamentos gera naturalmente uma repercussão. E infelizmente, pelo homem velho ainda está muito presente em nós, a repercussão geralmente é para o lado negativo. Outra coisa interessante, André, eu me lembro quando eu entrei no movimento espírita, nós temos um amigo em comum que chama-se João Carrara, é da cidade de Itatiba, da onde eu iniciei o movimento espírita há 31 anos atrás. E eu me lembro que eu sempre ouvi o João declinar, o João falar de uma frase que sempre me chamou a atenção. Ele dizia assim: será que nós, se hoje entrarmos na política, nós vamos fazer diferente daquilo que eles estão fazendo? Logicamente que a grande maioria não iria fazer diferente, porque a grande maioria entra nesses pleitos exatamente para, de alguma maneira, levar vantagem em alguma coisa. E é levar vantagem que você acaba se comprometendo ainda mais nas leis divinas. Queridos amigos, estamos encerrando mais um programa, mas não se esqueça, mande a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio Vilar no Facebook, você está vendo o link aí, e também curta a nossa fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar. Todos os domingos, às 18 horas, realizamos na casa do meu pai o culto do Evangelho no Lar. E você é o nosso convidado. Eu gostaria de fazer esse convite que o André acabou de mencionar, o culto do Evangelho no Lar. Todo domingo, às 18 horas, convido você para um compromisso comigo em minha casa para falarmos de Jesus. Encerramos o programa ABC do Espiritismo. Um beijo carinhoso e até a semana que vem. Um beijo a todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.